Boa tarde a vocês. Gostaria de começar agradecendo a Desenvolve Leste, né? É uma agência aqui na Zona Leste e prestou gentilmente o estúdio para a gente fazer esse podcast aqui. Então, vai o nosso agradecimento para o Roger e para a Vanessa. Esse aqui é o primeiro episódio do Ideias Cast, né? Que é um podcast criado pelo Larcírio para a Infância, uma entidade beneficente sem fins lucrativos, e tem como objetivo promover conversas significativas sobre inclusão social, profissionalização de jovens e transformação coletiva. Nesse primeiro episódio, a gente vai abordar como a educação profissionalizante pode transformar a vida de jovens em situação de vulnerabilidade social. E para isso, a gente contou com a presença do Rafael Pimentel, supervisor da Liga Solidária, da Rosa Gonzalez, vice-presidente do Centro de Assistência e Promoção Social do Nosso Lar, e a Elaine Bueno, superintendente do Larcírio para a Infância, a quem eu agradeço desde já a presença, a disponibilidade de agenda. Tá? Então, para começar, a gente podia falar um pouquinho da apresentação dessas entidades para quem está assistindo a gente e de vocês enquanto profissionais. Então, fiquem à vontade, por favor. Então, o Nosso Lar é uma organização social que nasceu dentro de uma organização religiosa, né, como braço social, e com o tempo acabou tendo a sua identidade jurídica própria. Nós vamos completar 50 anos de existência agora em outubro, dia 4 de outubro de 2025, e passamos por muitas fases, né? Inicialmente a gente tinha creches, quando a creche era um serviço assistencial, depois a creche passou a ser um serviço educacional e ficou, né, não era tanto aquilo que a gente desejava por conta da legislação e tal. E aí nós passamos mesmo para a questão assistencial. Então hoje nós temos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos, 2 CCAs, um NCI e o CEDESP, né, que é uma unidade de profissionalização, né, de educação profissional. Então, o Nosso Lar está aí tentando, né, se adequar a todas as exigências, fazer o trabalho com toda otimização possível. Com todos os desafios. Com né, todos os desafios. Do atendimento do terceiro setor, adequação à legislação, às exigências, a todas as questões, mas fazendo, né? Parabéns. Rafael, por gentileza. William e Elaine, muito obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com vocês, estar com o Larcírio, estar com o Nosso Lar também. Obrigada. A Liga Solidária é uma organização centenária que atende milhares de pessoas na cidade de São Paulo desde 1923. Somos uma organização multicausa, né? Então atuamos em várias áreas como longevidade, educação. E hoje estamos aqui para falar um pouco sobre inclusão produtiva, né? A Liga tem projetos de inclusão produtiva tanto no eixo de apoio ao empreendedor periférico, como também de qualificação profissional para a pessoa que está em situação de vulnerabilidade social. Uhum. A nossa atuação ela se dá majoritariamente na região oeste de São Paulo, ali já depois do Butantã, no finalzinho do distrito Raposo Tavares, na divisa já do município com Cotia, Osasco e São Paulo. Mas a gente pode ir conversando um pouco mais adiante aí. Muito obrigado pelo convite e é um prazer estar aqui com vocês. Obrigada a você, Rafael. Obrigada, Rosa. Eu nem agradeci. Mas para nós também é uma honra e a gente agradece muito pelo convite, né, por essa oportunidade. E o terceiro setor precisa, né, desses espaços de debate, de visibilidade. E de união de forças, Sim. Porque, afinal de contas, muitas vezes estamos trabalhando com o mesmo público, né? Uhum. O Larcírio também é uma instituição centenária, de 1923, então estamos nessa caminhada desde então. Lá nós atuamos diretamente com assistência social. Então, usamos a educação, usamos a saúde como ferramentas para fazer assistência nesse atendimento de um público em situação de vulnerabilidade. Uhum. Lá no Lar, nós temos como missão principal enfrentar as desigualdades. Então, a gente sabe que os desafios são imensos, né? Porque as desigualdades não vão ser
erradicadas. Não, eles fazem mas parte. A gente pode minimizar, né? E para diminuir, como diz aí as UDS, vamos reduzir as desigualdades. Para que ela seja reduzida, a gente precisa enfrentar. Enfrentar é estar no combate todos os dias, para que realmente a gente consiga dar mais oportunidades para essas pessoas, né? Porque as oportunidades fazem realmente uma grande diferença de transformação. Então a gente vai transformando uma vida de cada vez, para que a gente possa transformar uma sociedade inteira, né? Então, eu hoje, Elaine, estou fazendo a superintendência da instituição, a convite da nossa diretoria, né, com muita honra, já há 7 anos, e a gente vai inventando um pouco, né, de condições aí para a gente inovar também dentro da área do terceiro setor, que é uma área tão carente de recursos, né? Sim. E a gente sabe os pulos que a gente precisa dar para sustentar a situação. Falando dessa inovação, me conta essa ideia do IdeasCast. Como é que é esse projeto do LACIR, Elaine? Então, há 6 anos, nós iniciamos um trabalho dentro do LACIR para levar o item avaliação de uma forma mais profissionalizada, né? Porque a gente muitas vezes era questionado sobre, vocês mensuram o impacto social? Quais são os indicadores? E falou, opa, peraí, que conversa é essa, né? Nós fazemos isso, não fazemos? Como é que a gente pode fazer? E a gente pode, sim, terceirizar um serviço especializado, mas para isso é preciso recurso financeiro, né? Precisa muito investimento. E precisa, mais do que isso, ter um entendimento da necessidade desse resultado, do como usar o resultado a favor realmente da instituição. Senão se fala um papel que você vai engavetar e não sabe o que fazer com aquilo. Exatamente. Né? Então nós quisemos aprender isso internamente e fomos estudando e pesquisando e nos especializando e trocando e errando e acertando e conversando com especialistas, e surgiu a ideia do IDEAS, né, que é uma sigla que a gente utiliza falando em indicadores, desenvolvimento, efetividade e impacto em assistência social. E é o 4º ano, este de 2025, que a gente propõe um workshop onde a gente reúne presencialmente, num evento de aproximadamente 100 pessoas, tem sido a nossa participação, do terceiro setor, para falar sobre avaliação de impacto social. E aí todo mundo traz as suas experiências, o como faz, né, e a gente vai trocando. Este ano de 2025, então, o nosso coordenador do IDEAS, que é o Rogério, ele falou, Elaine, vamos fazer um esquenta? Eu falei, como assim um esquenta? Né? Vamos fazer um podcast já alimentando esse tema antes do workshop, porque é uma forma da gente engajando as organizações, e a gente já ir trocando essas ideias, e já trazendo para o público que quer participar um pouco do que é o conteúdo que a gente vai abordar neste workshop, né, nessas palestras e painéis que estão sendo propostos. Então, surgiu daí a ideia de estarmos aqui hoje reunidos e queremos fazer mais uma edição do IdeasCast no próximo mês, né, em maio, e mais uma em junho, para que a gente possa até julho divulgar todos esses conteúdos aí na internet. Em agosto estaremos já no workshop presencialmente para falar mais e mais, e debater, e refletir e crescer nesse tema. Eu acho que para começar a gente podia falar, cada um falar um pouquinho do que vocês entendem sobre o poder da educação profissionalizante nas entidades, né? Como os cursos mudam as realidades dos nossos assistidos, o perfil desses jovens atendidos nesses cursos e alguns casos de sucesso que vocês têm, que vocês gostariam de comentar. Acho que podíamos tratar um pouquinho disso. Se você quiser abrir, Rosa. Sim. A gente entende, né, que o terceiro setor ele é, por natureza, empreendedor, não é? Porque a gente lida com uma realidade bem complexa, muito diversa. Quando você falou de acabar com as diferenças, mas isso é um paradigma muito difícil de ser quebrado, não é? Porque diferenças são intrínsecas do ser humano, porém as diferenças sociais, elas acabam criando realidades paralelas em que a pessoa não tem assim um horizonte
assim, um horizonte que ela acha possível sair. E o trabalho do terceiro setor, eu entendo que é mostrar que é possível sair, que existem mãos que podem se ser estendidas para que ajude a sair. Então, o trabalho profissionalizante, a educação profissionalizante, ela é um desses papéis, né? Porque ela vem com a proposta de convivência, de estarem juntos ali, todos tentando aprender para chegar, né, numa melhora da sua vida, mostrando uma realidade diferente, saindo daquele lugar comum que tem ali no seu nicho de onde veio, né? Então, o serviço, os cursos profissionalizantes, eles fazem isso, né? Mostram uma realidade diferente, despertam, tem esse trabalho do despertar o desejo de melhorar, de buscar uma realidade diferente daquela que foi apresentada às vezes a vida inteira, né? Todo o caminho da pessoa foi algo ali, né? É assim, tem que ser assim, vai seguir assim, e não é isso, né? Quando você apresenta uma realidade diferente, você abre todo um caminho, né? E a gente tem um perfil muito diverso, porque a nossa localização, ela permite que as pessoas passam por ali, porque ali tem, a Anália Franco, ele tem um caminho de muitos locais. Então a gente atende primordialmente as pessoas da leste 1, 2 e 3, mas também tem pessoas que vêm de outros lugares por conta ali de ser um polo comercial, um polo de muito trabalho, né, por conta que tem muitas residências de alto padrão e tem muitas pessoas que fazem aqueles trabalhos, né, de limpeza, de faxina, de porteiros, tudo mais. Então tem muito emprego por ali, além do shopping, de vendedores, tudo. Então tem essa facilidade. Então as realidades são as mais diversas possíveis, né? Então tem desde aquele jovem que vem lá das comunidades, tal, até uns que estão mais próximos da gente, histórias assim muito diversas, né? Famílias em grande vulnerabilidade. Então, assim, é um perfil assim de bastante vulnerabilidade mesmo. E os casos de sucesso, a gente tem assim algumas histórias que são até emocionantes, porque tem uma continuidade, né? A gente tem aquele jovem que vem, aí ele faz uma formação, vai para uma empresa, depois ele é empregado lá. Nós temos um caso assim, de um jovem que foi admitido na empresa, e aí depois ele foi trabalhar no RH e ele fez todo um processo dentro do RH para incentivar a contratação do jovem aprendiz. Então isso nossa, é uma ideia, assim, bem bacana, né? Ao mesmo tempo que tem, assim, vem uma mãe, vem um jovem, vem uma avó, e eles fazem um curso e depois empreendem, né? E continuam trabalhando, né? Então, eles próprios levantam a sua bandeira, né? E nós temos um caso de sucesso, assim, que nem é de jovem, mas que é uma coisa que nos toca, a gente sempre gosta de falar, porque como é de 15 a 59 anos, a gente recebe também pessoas em situação de rua. Então, nós temos uma pessoa que veio em situação de rua, já faz uns 5 ou 6 anos, fez um curso e conseguiu uma colocação, depois ele veio, fez um outro curso e conseguiu sair da rua, né? E ele, assim, nos visita regularmente e tal. Então, assim, é uma história que a gente tem, assim, muito carinho por ela. Por conta dessa realidade. É o resultado, né? Resultado. É a mensuração que a gente Exatamente. Talvez não seja assim tão técnica, mas ela é visível, né? Bacana. Tá? Parabéns, Rosa. Muito obrigada. Muito bom ouvir essa história que você traz. Eu gosto muito de ouvir histórias, porque eu acredito muito na importância do que vocês estão fazendo, do impacto, né? Como você estava explicando, Elaine, esse ponto da avaliação, do impacto, do monitoramento, da avaliação, isso é fundamental. E é um desafio para as organizações no Brasil, é um desafio para o terceiro setor, mas eu gosto muito das histórias também, porque são essas histórias que dão vida
os números, né? Sim. São essas histórias que aquecem Exatamente. o coração desses números, porque senão se torna algo muito frio e é difícil, né? Você pode mensurar o número que for, mas é difícil. Eu acredito muito que a educação ela é um dos recursos fundamentais para o desenvolvimento de uma sociedade, né? Eu entendo que existam pessoas que vão conseguir desenvolver suas vidas através da arte. Eu entendo que algumas pessoas desenvolvem muito bem as suas vidas através do esporte, mas inevitavelmente você sempre vai ter que passar pela educação. E quando a gente fala de um país como o Brasil, que tem tanto a desenvolver, ainda tem tanto a evoluir do ponto de vista produtivo, a educação tem papel crucial nesse processo, né? E a gente olhando para dentro das periferias, a gente encontra muita força. A periferia tem muita força, porque para a periferia poder sobreviver tantos anos de Brasil, porque as pessoas que estão lá têm um potencial muito grande. Sim. E a educação profissionalizante ela surge dentro desse contexto para potencializar essa força, para mostrar para as pessoas caminhos que elas possam trilhar. Hoje é muito comum a gente falar em empreendedorismo, em geração de renda própria e tudo isso, mas a gente jamais pode esquecer da importância que tem o desenvolvimento da educação profissional. E quando eu falo de educação profissional hoje, eu estou indo além da capacitação técnica. Eu estou falando também do desenvolvimento integral dessa pessoa, né? Eu acredito que a Rosa, lá no CEDESP, tenha essa visão também, Exatamente. porque é fundamental, né? Houve um tempo em que a maior parte dos profissionais eram contratados pela sua capacidade técnica. Exato. Hoje, esses profissionais eles serão contratados pela sua capacidade técnica, mas também pela sua capacidade socioemocional, pela sua inteligência socioemocional. Outras competências, né? Outras competências. Exato, isso é de extrema importância para o desenvolvimento, né? Eu costumo dizer que quando a gente fala de perfil de jovens, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a cada ano o perfil muda. Sim. Porque a juventude é que dita o ritmo da dinâmica do mundo. E a dinâmica ela está muito acelerada. Então, essas mudanças elas acabam acontecendo o tempo todo, é contínuo, né? A única certeza que temos é a da mudança. É a da mudança, então, exatamente. eu penso sempre nesse sentido, assim, né? Que o perfil de ontem, hoje, ele já não cabe mais e de hoje não vai mais caber amanhã. E a gente tem vários casos de sucesso, mas para mim o maior sucesso é quando a gente consegue conversar com um jovem e percebe que talvez ele não vai ser o melhor assistente administrativo em função do curso que a gente está oferecendo, mas ele recuperou a capacidade de sonhar aqui no presente e enxergar onde ele quer chegar no futuro. Transformar esse sonho num objetivo para que ele possa trilhar com autonomia o próprio caminho. Então, para mim, esse é o maior indicador de sucesso de todos os casos que nós temos, independente de qual carreira que esse jovem vai seguir. Mas ele acreditar que através da carreira dele, ele vai alcançar os sonhos dele, é o maior indicador de fato. Não ter o sonho roubado, né? Manter acesa essa chama do eu posso. Você ajuda ele a acreditar em si mesmo, Sim. a confiar, e com a capacitação que ele recebe, você eleva o pertencimento, a sensação de pertencimento dele e empodera ele para, né, objetivar alguma coisa e ter perspectiva, né? Sim, muito que bacana. É muito interessante, porque lógico que cada vida importa e é sobre as vidas realmente, né, que a gente atua, trabalha, dedica e pensa e quer fazer acontecer. E aí, quando a gente contrapõe com números, se a gente tiver essas duas realidades coexistindo e bem trabalhadas, com mais a gente consegue crescer e trazer mais oportunidades, né? Porque você fala, olha, eu fiz isso, conta o case e mostra os números que te dão todo o embasamento. Inclusive hoje, para captar recursos, Sim. né? Então é a partir de números e de depoimentos que a gente tem aí uma grande conquista nesse caminho da captação de recursos que nos ajuda a manter viva a instituição. Os elementos que atestam o êxito do teu trabalho, né? Quer dizer, você está lá mostrando, está aqui, esse é o número, esse é o resultado. Até porque a gente vai captar um recurso no segundo setor, grande parte das vezes, e no primeiro, né? Sim. Junto ali à rede pública. Então, se você não tem indicadores bem definidos, se você não tem uma história que comprove, né, aquilo que você realmente fez, não só a história do belo, mas do verdadeiro. Sim, Então a gente consegue né? compor aí esse paralelo de uma forma bem importante.
Eu acho, Elaine, que é nesse momento que nós, no terceiro setor, conseguimos levar tanto para o primeiro setor quanto para o segundo setor, qual é o papel social de cada um desses setores. Sim. Quando a gente leva esses números com essas histórias e a gente tem a oportunidade de mostrar o impacto que o terceiro setor promove, serve como um caminho de aprendizado também para o primeiro e para o segundo setor sobre como atuar em rede, como desenvolver um trabalho que seja de impacto profundo, né? Durante muito tempo a gente se prendia em falar somente dos resultados imediatos, daquilo que acontece no agora, né? Então, quantos alunos eu formei, né? Não, agora eu quero saber o que aconteceu com esse aluno 3 anos depois. Para onde ele foi? O que ele está fazendo, né? Então, quando a gente leva esse pacote para o primeiro e para o segundo setor, a gente também leva essa experiência para que o primeiro e o segundo setor possa crescer junto conosco, para que a gente possa evoluir em comunhão, né? E entender essa importância, né, Rafael, né, Rosa? Porque muitas vezes o primeiro e o segundo ficaram numa posição de que esse era um trabalho complementar e que, assim, pense se não existia o terceiro setor no Brasil, atuando de uma forma tão significativa, o caos que seria gerado. E a gente vive um momento agora bem difícil em relação ao financiamento do primeiro e do segundo setor, né? Não, porque vou te interromper, mas vou entrar já num outro tema. Não, é isso aí, é o desafio enfrentado pelo jovem, né, pelas entidades, as barreiras territoriais, econômicas e sociais. E como vocês, né, como as OSCs, né, as organizações da sociedade civil, ONG, enfim, os títulos vão, né, se adequando, ajudam a superá-las, né, ajudam a superar esses desafios. A gente falou aqui de Leste 1, 2 e 3, né? São Paulo é um país, não é? É gigante. E essas barreiras territoriais, elas são reais, né? Nós temos pessoas que levam 4 horas para fazer um percurso até o centro da cidade. O nosso transporte público tem as suas valores, mas tem as suas deficiências, limitações, né? Por conta de N questões, né? A gente enfrenta assim. Então, os jovens enfrentam também essas dificuldades territoriais, porque muitas vezes eles estão residindo num local bem distante, né? E, claro, economicamente, porque o transporte ele tem um valor que é até alto, né? Considerado dentro da nossa economia e tudo mais. E as dificuldades sociais, as barreiras sociais, elas são inúmeras, né? Nós temos, assim, as famílias, diversos modelos, mas muitas famílias que não têm, assim, aquela... que o jovem encontra uma estrutura completa, né, de pessoas ali para encaminhá-lo e protegê-lo. Nós conhecemos bem todas essas realidades, né? Não precisamos nem citar, porque sabemos o quanto é complexa toda essa questão social, né? E, então, assim, esses desafios, eles estão aí todos. E a organização, ela ajuda, eu acho que quando a gente apresenta essa nova realidade, abre essas oportunidades. Os nossos cursos, eles são semestrais, então, semestralmente a gente abre uma grande quantidade de vagas, né, para fazer aquela formação mais rápida e tudo mais. Então, isso já é um caminho, porque você abre mais oportunidades. A gente tem a questão que, recentemente, em 2022, a nossa parceria pública ofereceu valor para poder subsidiar o transporte dos usuários, e aí a gente faz um rateio lá e consegue subsidiar os valores, né? Então, quer dizer, tudo isso ajuda que a pessoa tenha ela consiga ter um incentivo, né? Eu tenho a condição de ir, né? Porque eu tenho lá o meu cartãozinho. Aliás, depois nós vamos conversar sobre isso, porque eu fiquei interessada nesse subsídio de existe, se você tiver parceria pública, você tem. Fazer o assistido chegar. Exatamente. Apesar de ser localizado regionalmente, mas eles dão uma verba e você rateia ela ali pelos seus, né? A gente já fazia isso, né? Mas depois ela passou a ser incorporada na verba, né? E a gente não pode também esquecer, desprezar,
que o fator alimentação presente no trabalho, ele é fundamental, não é? Então, a gente sabe que essa vulnerabilidade existe, e a gente oferece, né, dentro do nosso trabalho, a refeição principal e um lanche, um café. Então, todo o aluno, né, o que está ali sendo atendido, ele vai ter essa oportunidade das refeições. Então, isso já, né, porque às vezes fica horas e horas fora de casa, trabalha, estuda, tal, então isso já é deixa de ser uma barreira, né? É um incentivo. Exatamente. Pelo contrário, né? Isso aí. Essa questão do Vale Transporte é fundamental mesmo para os CEDESPs, né, para o Centro de Desenvolvimento Social e Produtivo da cidade, porque ela combate duas barreiras. Primeiro, essa barreira territorial, porque esse aluno, por vezes, ele deixa de acessar uma formação por um ônibus. Um ônibus impede ele de chegar e às vezes a gente pensa e fala, poxa, mas um transporte nem custa tanto. Depende de onde você está falando. Depende do tamanho do seu bolso. Porque quando você está falando para aquela família que vive em 5 pessoas com menos de um salário mínimo, a hora que você soma o valor desse vale transporte, R$6 acaba se tornando enorme. Você inviabiliza. Então, você consegue romper essa barreira com o vale transporte. E tem uma outra barreira que é fundamental também. Durante muito tempo, dentro da cidade, a gente falava que o nosso jovem precisava ter ampliação de repertório sociocultural. Mas quando a gente fala disso, a gente não está falando que esse jovem não tem repertório. O repertório dele é muito vasto, mas ele precisa conhecer também outros repertórios. Esse jovem, ele está nas franjas da cidade, ele precisa vir para o centro para ter acesso a outros equipamentos de cultura que eles não chegam na periferia. O Vale Transporte permite isso. Na Liga Solidária, a gente, todos os semestres, leva nossos jovens para o centro da cidade somente para ocupar esses espaços. E nós vamos de transporte público. E isso surgiu muito em função de um problema que a gente estava enfrentando quando esse jovem chegava no momento da empregabilidade. Por vezes, ele não ia para uma entrevista de emprego porque ele não sabia qual ônibus ele deveria pegar. Então, poxa, eu tenho uma vaga de emprego para você na Berrini. E aí ele não ia, ele não sabia como chegar na Berrini. Então, ok, vamos ensinar esse jovem a andar de transporte público. Vamos fazer juntos? Agora, vamos juntos, né? Vamos até a Avenida Paulista, né? Que é um centro econômico, mas é distante de quem está lá no fundo da Zona Oeste, é distante de quem está lá na Leste 3. Você demora horas para chegar lá. E essa é uma outra barreira quando a gente fala, né? Porque às vezes surge uma vaga de emprego no centro. E já aconteceu conosco, nós tínhamos um parceiro, um grande parceiro, uma grande cafeteria, que nos ofertou algumas vagas e era para abrir a cafeteria às 6 da manhã. E nós não conseguimos nenhum candidato. A gente fala do sucesso, mas tem que falar também desses pontos, né? Porque a gente sai com a sensação de fracasso, né, Rafael? Você fala assim, meu Deus, eu tenho oportunidade, né? E como é que eu não estou conseguindo fazer o movimento? E aí vamos fazer uma escuta com os alunos. Poxa, mas por que você não foi? E aí teve um depoimento que me marcou muito de uma mulher, 2 depoimentos, mas uma mulher que falou para mim assim, Rafa, para eu chegar às 6 da manhã, aonde fica a unidade, eu tenho que sair da minha casa às 4h30. E eu tenho que andar mais ou menos 20 minutos para sair da comunidade onde eu estou e chegar na avenida onde passa o ônibus. Esse trajeto que eu vou andar é muito perigoso a essa hora da manhã. E como que eu vou deixar minha filha pequena, sozinha no meio da madrugada, dentro de casa? Então, por isso eu não fui. E eu respondi para ela, ainda bem que você não foi, então. Ainda bem, agora eu entendi. Ufa! Então, são níveis de complexidade que a gente precisa lidar o tempo todo para poder... né? E até trabalhar esse discurso, esse debate de uma inteligência, vamos dizer assim, coletiva por trás, para trazer novas possibilidades, novas soluções e buscar sempre dar esse direito ao acesso econômico. Porque quando a gente fala de inclusão produtiva, não é só dar oportunidade do trabalho. Né? Então ali você estava dando oportunidade de trabalho, mas direito ao acesso, exato, né? Quer dizer, acesso a um direito econômico. Como é que eu posso fazer com que essa pessoa de uma forma segura chegue lá com vale transporte, ou num horário adequado, que outros direitos, né, que a gente poderia garantir. E é muito amargo você ter que falar isso pro seu parceiro.
eu fico com a boca amarga toda vez que eu preciso conversar com um parceiro e falar sobre isso, e tomando muito cuidado para não cair no risco da vitimização, porque não se trata disso. Não, é de uma realidade. É uma realidade dura. Uma realidade dura. A importância da parceria é um tema que eu queria abordar com vocês. Essa articulação de vocês com as empresas, com o governo, com outras OSCs, né? E os exemplos de boas parcerias. As parcerias são sempre boas, afinal de contas estão dispostos a ajudar, né? A compartilhar e a agregar. Mas os exemplos de boas experiências que vocês tiveram, seria bacana. Olha, a gente tem um rol de boas experiências com parceiros, né? Então a gente tem historicamente assim o Citibank sempre foi nosso parceiro. Tivemos muitas parcerias com eles. Temos a Central do Dízimo também foi nosso parceiro. A Central do Dízimo ela faz uma vez só com cada organização, né? É uma forma deles lá, mas é um projeto maravilhoso. Eles equiparam toda uma unidade que nós tínhamos, inclusive com um carro. Sempre foi um trabalho muito lindo, né? Ferramentas, né? De ser dizimista, hein? Tá vendo? Eles dão ferramentas para você se estruturar. Isso. Também o Consulado Brasil-Japão também são incríveis. Só que eles têm não é uma preferência, eles direcionam para a terceira idade, né, para os equipamentos que tratam do trabalho com idoso. Mas nós tínhamos, né, um trabalho com idoso na época e eles fizeram também uma parceria maravilhosa. Recentemente, nós temos tido parceria com a Fundação Elijas Glixmanis, que tem sido uma parceria fantástica. Temos com o Sebrae. Temos uma escola de tênis que oferece aulas gratuitas para os nossos jovens do CCA. Temos uma escola de futebol que também oferece cursos gratuitos. O Corinthians oferece para os nossos alunos lá do CCA formação, escola de futebol, um monte de vantagens. O Senai também. Então, assim, a gente tem várias parcerias de sucesso com essas organizações e empresariais também. Temos algumas organizações, algumas empresas que talvez não seja assim uma parceria gigante, mas oferecem algumas coisas, né, que nos ajudam bastante nas nossas... E as públicas, né? As públicas sim também, né? Nós temos lá parcerias com a SMADES, com a Prefeitura de São Paulo, nos nossos 4 serviços, né? Então a gente sabe que é muito importante ter essas parcerias. Viabiliza o trabalho, né? Nos ajuda a conseguir, né, a nossa missão. Nesse sentido, eu queria compartilhar aqui com vocês uma prática que nós temos. Em 2017, a gente passava por um desafio muito grande, que era justamente uma das mudanças do perfil do nosso público. E o desafio era compreender como é que a gente ia contribuir para que esse público pudesse ingressar no mercado. E ali, naquela ocasião, a gente começou a fazer um desenho do que a gente chama hoje de escritório de desenvolvimento de carreiras. O que é o nosso escritório de desenvolvimento de carreiras? É uma área que nós temos dentro da inclusão produtiva da Liga Solidária, que cuida da empregabilidade desse aluno desde o momento em que ele faz a inscrição para o curso. E ele continua no pós-formação. E para que isso seja efetivo, a gente conta com mais 3 atores, que calha justamente no que a gente está falando das parcerias, né? Então nós sentamos com as empresas parceiras para poder ouvir qual é a necessidade que ela tem do profissional para o mercado. E isso serve para que a gente possa revisar todo o nosso conteúdo programático dentro das formações. O que oferecer, né? Que atenda realmente a necessidade do mercado. Num segundo passo, a gente executa essas formações e aí uma parceria com o poder público, uma parceria ali com os SMADES, que através do CEDESP. E a gente entendeu que essa formação ela não é suficiente para aquilo que o mercado precisa naquele momento. Porque nós temos um número muito grande de pessoas que querem fazer a formação e um número reduzido de vagas. Então eu não posso segurar... E às vezes um número mais reduzido ainda de oportunidades. E um número mais reduzido de oportunidades. Perfeito. Isso é estatístico. No Brasil, por mais que nós conseguíssemos formar todas essas pessoas... Não teríamos... O mercado não tem vagas para todo mundo. Exato.
E então, essa pessoa, quando ela se forma, ela está apta, sim, para ocupar algumas posições, mas às vezes não é o suficiente para aquela posição que a empresa, no começo do processo, trouxe para nós. E aí a gente conta hoje muito com o apoio de outras empresas e muito também do Sistema S, que oferece para esse aluno como se fosse uma espécie de pós-graduação. Né? Então, eles trazem parte da estrutura, trazem o seu corpo docente, através dessa parceria estratégica, que é de aprofundamento sobre aquilo que a gente começou inicialmente lá com o CEDESP. E aí a gente encaminha esse profissional depois para essa empresa e para outras empresas, para que eles possam concorrer às vagas. O que tem acontecido é que, às vezes, ele arruma um emprego antes em outro lugar, né? Ele desenvolve a autonomia e ele segue o caminho dele. Mas esse é um exemplo que eu gosto sempre de citar, desses 4 atores trabalhando junto, né? Empresa, governo, Sistema S e a organização, todos em prol de um mesmo objetivo. E o junto é que faz todo sentido, né? De existir uma organização da sociedade civil. Isso, né? É a sociedade se organizando, né? Mesmo para dar conta das suas necessidades próprias. Exatamente. Como são as suas parcerias no lar? Então, no lar a gente também, né, tem inclusive ampliado muitas parcerias para os jovens do profissionalizante. Como somos assistência, nós não trazemos a educação, a gente conta realmente com os parceiros para eles fazerem, eles darem, certificarem. Então hoje também o Sistema S, nós não temos para os jovens nenhuma parceria ainda com o poder público, né? Hoje nós temos só o CCA, mas o CEDESP não. Então a gente conta realmente com os parceiros. E além do Sistema S, INSPER, Professos, Academia de Competências Integrativas, que faz um trabalho de mentoria para um projeto de vida profissional para esses jovens. E a gente tem muito esse entendimento da diferença da gente falar de mercado de trabalho e mundo do trabalho, né? Então, hoje o mercado de trabalho não dá conta em termos de vagas para aquilo que a gente está formando. Até porque, além dos nossos vulneráveis, quantos outros estão se formando, até com uma possibilidade de competitividade maior para aquela vaga. Sim. Então, a gente pensa no mundo do trabalho, onde empreender é uma possibilidade. E aí, lógico que esses cursos técnicos, né, Senai e Senac, com o apoio Sebrae, para mostrar como fazer esse negócio se sustentar, e não falei no primeiro ano. Né? E aí você conseguir que seja com o teu bolo, né, os teus pães, enfim, qualquer outra que seja a iniciativa, realmente compor uma renda familiar que faça com que essa família ganhe a sua autonomia, né, e tenha uma vida digna. Sim. Isso é fundamental, Elaine. A gente lá tem um programa de apoio ao empreendedor periférico. Você falou do Sebrae. A gente hoje administra um posto do Sebrae aqui dentro da nossa unidade, justamente porque nós descobrimos, né, ao longo do tempo que as pessoas elas aprendem a fazer o bolo. A dificuldade está em vender o bolo, em precificar o bolo. Exatamente. E vocês devem viver muito disso também, né? A empreendedora, às vezes, ela procura a gente e fala assim, poxa, mas e agora? O que eu faço? Eu tive aqui um lucro de R$150, minha conta de luz é 120. Eu vou guardar ou eu vou pagar a conta de luz? Você tem que pagar a conta, não tem o que conversar nessa situação, né? Mas é a realidade que ela está inserida. Eu tive uma vez um atendido que falou isso. Eu participei de um dos cursos, porque eu queria entender essa didática, esse conteúdo, né? Para a gente poder até falar com propriedade daquilo que a gente oferece. E na saída do curso, era um curso de hambúrgueres artesanais, alguma coisa assim. Ele falou assim, sabe, dona Elaine, hoje eu aprendi por que os meus negócios até hoje nunca tinham dado certo. Eu falei, é mesmo? E qual foi a sua grande descoberta? Eu não posso misturar o dinheiro da minha casa com o dinheiro do meu negócio. Fantástico. É a realidade. Eu falei, mas que bom aprendizado. Espero que você dê conta de colocar na prática. Do que ele imagina, né? Então, são histórias muito interessantes e a gente tem que entender que quando a gente fala em inclusão produtiva, em dar acesso a direitos econômicos, a gente está falando de situações formais. Então, a gente está falando do emprego formal, CLT, e a gente está falando do empreendedor formal. Por isso a importância do Sebrae aqui. Porque ele faz o curso, mas ele vai lá e formaliza sua MEI.
Então, Sim. quando fala-se de inclusão Sim. produtiva, a gente fala de formalidade. E a gente precisa tomar muito cuidado, né, Elaine? Porque é uma linha muito tênue Muito. entre o empreendedorismo e a precarização da mão de obra barata. Exato. É muito tênue. Hoje a gente encontrou, né, a sociedade encontrou Uma forma, né? é um novo apelido para o que a gente antes chamava de bico. Tem que tomar muito cuidado com isso. E aí tem que trazer o Sebrae para perto, tem que trazer Pra outras poder agências de profissionalizar, fomento. Explique isso, né, para o O empreendedor. Sebrae traz todas as disciplinas para o pequeno empreendedor, para o iniciante, de como poder formalizar isso e como gerir e administrar isso. Tem muito foco nesse sentido Fundamental e agrega isso, muito. né? Fundamental. É importantíssimo. E a gente falando um pouco também do impacto que isso traz na comunidade, né? O acompanhamento dos atendidos, dos assistidos após a realização desses cursos, de tudo que vocês disponibilizam para eles, né? E os resultados e percepções de transformação nessa comunidade, né? Assim, como a gente está lá no mesmo local, né, há tantos anos, porque embora a gente receba pessoas de muitos locais, mas a gente está ali há 50 anos naquele local, né? Então é muito conhecida a organização ali, então a comunidade ela nutre um respeito pelo nosso trabalho, né? A gente ouve muito isso das pessoas do entorno, né? Você vai na padaria, você vai no supermercado e as pessoas sabem que é o nosso lar, sabe todo o trabalho que faz ali, né? Com as pessoas e tudo mais. Mas também tem a questão de que muitas vezes a gente recebeu a criança no CCA com 6 anos e depois ela foi para o CEDESP com 15 anos e ali ela ficou. Nós temos um rapaz que é um xodó nosso também, que ele montou uma empresa de DJ. Então ele anima festas e tudo mais. E ele fez o nosso curso de animador de eventos e tudo mais. Então quando nós fazemos as formaturas, porque a gente faz questão de fazer uma formatura. É um rito, né? É um rito e é tão bonito como é valorizado aquele momento, né? A gente vê o aluno que é tanto o idoso, o mais jovem, né, o adulto e tal, ele leva aquilo com uma seriedade, sabe? Então a gente sempre contrata esse trabalho desse rapaz para fazer para nós o evento ali da formatura e tudo mais. Então nós não temos ainda uma ideia, né? Com toda essa estrutura, né? O nosso acompanhamento ele é mais assim, o que chega para nós, o que nós vemos, né? O que nós vemos aquela família que se tornou empreendedora e que a gente já atendeu já fez do irmão, já fez do filho, já fez da mãe e tudo mais. Essa história vai se multiplicando, e desses casos, né, das pessoas que acabam se tornando fornecedores nossos, né, acabam trabalhando conosco em alguma atividade, em algum momento, por conta de terem sido nossos assistidos em algum momento. Né? Mas a ideia do Ideias, Rosa, é justamente assim, enquanto instituição do terceiro setor, é poder compartilhar o que a gente já estudou e o que a gente já aprendeu e ainda aprende com as demais organizações. Por isso que a gente faz esse workshop anual, que é onde a gente conta um pouco desta prática, né? E aí o outro conta da sua, o outro conta da sua, e a gente vai compartilhando, porque a gente entende. O terceiro setor, eu brinco, né, um pouquinho, que a gente é meio que quartel de bombeiros, gente. A gente está apagando incêndio. Então, acontecem tantas coisas no nosso dia, né? Ao mesmo tempo, que a gente precisaria ter uma estrutura mega, né, para conseguir ter, como você falou assim, tem o Rogério. A gente ainda não tem ou a pessoa exclusivamente dedicada a isso, porque a gente tem sem número de questões. A gente começou sem ter também, viu? Fazia né, todo mundo junto, um pouco de cada, até a gente chegar e falar, agora a gente precisa de uma pessoa que seja focada nisso. Senão a gente não dá sequência
porque a gente faz cursos, a gente participa de workshops, participa de várias essas apresentações, cursos e tudo mais, só que você olha a sua realidade e fala, mas como é que eu vou fazer isso agora? Como é que eu vou fazer isso agora? Porque eu estou lidando com uma legislação nova que entrou, que me faz com que eu tenha outras demandas, eu estou lidando, né, com uma série de questões do dia a dia do trabalho mesmo, né, dos desafios que surgem ali no trabalho, nas unidades, com funcionários, porque a gente também é empregador. A gente também é empresa, a gente também é empresa, né? Paga imposto, tem que ter um contador, tem que fazer balanço. Então, assim, milhares de coisas, né? E o terceiro setor é assim, um faz isso, outro faz aquilo, mas quando precisa todo mundo ajuda, a gente não tem aquele quadro maravilhoso, né, de 1.000 pessoas para poder dar conta de tudo. É uma realidade distinta, né? É uma realidade distinta, né? Então, a gente percebe essa transformação, mas assim, nós somos semeadores, né? A gente faz aquele trabalho nosso ali, aquele entorno é modificado, a gente tem algumas histórias, então eu sempre penso assim, não vamos pensar no meio vazio, vamos pensar que alguém foi beneficiado, conseguiu crescer, conseguiu fazer alguma coisa, que são essas histórias que a gente conhece, que nos alegram e nos dão assim, esse incentivo, continuemos, apesar de, né? A gente consegue manter toda a estrutura, né, Rosa? Até surgir uma intercorrência, exatamente, né? Até um menino que rala o quase joelho. Não surge, quase nada, nunca tem. Até surgir uma família que você ainda não atende, mas você entende que precisa atender. Isso. E aí, nesse momento, a gente volta até pra o base. Ministério Público vir lá e falar, tem que atender. Até a SMADES vir lá e falar, você vai ter que colocar a medida socioeducativa dentro do CCA. E aí a gente vai tendo que se adequar às questões. Aí a gente volta pra base e fala, opa, por que eu tô aqui? Por que eu existo? Né? Eu sou. Por que eu, enquanto instituição, existo? Por essa pessoa. Por essa pessoa. Exato. Então, é isso mesmo. Senão você se envolve e fica nesse... verdade, é a realidade que a gente não pode perder de vista. E muitas vezes até no cuidado com esse trabalhador, né? Que tem ali a sua função, as suas funções. E não deixa de ser alguém que também tem as suas vulnerabilidades. Nesta loucura do dia a dia, nas muitas intercorrências, né? Porque na quantidade que nós atendemos, o Lacírio atende hoje, se a gente for contar entre atendidos, CPFs distintos, né? Mais as suas famílias, mais os trabalhadores, mais os parceiros, são mais de 1.500 pessoas por dia, fácil, passando ali. Né? Então, lógico que as intercorrências vão acontecer. São pessoas. A gente pede só que, são pessoas. Que a gente continue abençoado para que elas sejam solucionáveis, né? Que a gente consiga lidar com elas. Mas é importante, a gente precisa considerar isso na hora que a gente vai fazer as nossas avaliações. Sim. Na Liga nós temos uma área de gestão de conhecimento e impacto que a gente percorre ainda uma jornada de aprendizagem nesse processo, porque às vezes fala, poxa vida, mas eu tenho um prazo para entregar aquela coleta de dados, mas o menino ralou o joelho, eu não vou conseguir, a prioridade passou a ser aquele menino que ralou o joelho. O coletar o dado não só pelo dado em si, né, mas de que forma que esse dado vem e é apresentado, tem um sistema para estes dados, para gerir esses dados ou não, porque gerir dados nas mãos, a gente já tentou fazer e a gente lida com isso até hoje, mas planilha Excel não resolve mais. Não dá mais conta. Então, como é que a gente faz todo esse tratamento e tendo em vista ainda as realidades do dia a dia, né, as intercorrências todas? E ainda tem um outro desafio, né, que é você ter essa pessoa, depois que ela desconecta da organização, né? Porque a gente trabalha para que essa pessoa não precise mais do serviço que a gente oferta. A gente trabalha para o desenvolvimento da autonomia, do protagonismo dela, para ela seguir a trilha dela. Como acompanhá-la? Como é que você acompanha no pós? Para mensurar. Porque a gente lida com um desafio que ele tem alguns caminhos, né? Um caminho é essa pessoa, ela desenvolveu a autonomia, ela desenvolveu o protagonismo, ela conseguiu ser incluída e aí o primeiro indicador de sucesso que a gente percebe é que quando eu vou na comunidade eu não encontro mais essa pessoa. Quando eu bato lá na casa que ela morava, o vizinho fala, fulano, mudou.
Então, que legal. Que Então bom. deu certo. Eu posso colocar lá como impacto, assim, ela conseguiu condições para sair da favela. Eu vejo muito isso, assim, ninguém quer morar na favela, ninguém quer morar com aquela precariedade. Então, isso acontece, a pessoa consegue uma condição, primeira oportunidade, ela vai sair da favela, ela vai embora, e tá certo, ela tem que ir mesmo, ela tem que ter um outro local que seja mais salubre para que ela viva. Não é salubre ninguém viver a esgoto a céu aberto, isso não é saudável. E aí tem um outro efeito, que esse é mais tenso. Eu não sei como que ocorre nas regiões das comunidades que vocês atuam, mas quando nós temos reintegração de posse, é um problema muito sério, porque essas famílias, elas saem do local, elas são retiradas daquele local, e não é toda a reintegração de posse que ocorre que existe um destino certo para aquelas famílias. Então como que eu vou fazer para mensurar o impacto se aquela pessoa foi colocada para fora daquele território? Essa pessoa não tem telefone, ela usa um telefone pré-pago, que o mês que dá ela recarrega, o mês que não dá a operadora corta e ela perde o número. Não acesso mais essa pessoa. Então são esses desafios que a gente enfrenta no dia a dia na hora de são desafios avaliar o impacto, né? Eu acho que quando a gente fala de terceiro setor, a gente está vendo tudo isso, né? E a ideia, então, já vou aproveitar e fazer o convite aqui para quem está nos assistindo. Nesse quarto workshop Ideias, a gente trazer alguns especialistas, tanto para as palestras que vão ser colocadas, que nos ajudem a pensar nessas soluções, né, Rafael? Né, Rosa? Porque os especialistas estudam, são teóricos, mas a partir de uma prática, então que eles possam nos ajudar e orientar para que a gente cresça nesse conhecimento e leve essas soluções para o nosso dia a dia. Além dos painéis, onde a gente também vai estar convidando algumas instituições para trocarem as suas ideias sobre as práticas também, junto com outros mediadores especialistas. Então, fica o convite, vai ser dia 29 de agosto. Em breve estaremos divulgando horários, locais, tudo certinho, os temas, né, para que você se inscreva e participe conosco, porque aqui é um esquenta, mas esse tema vai longe, o debate é enorme. Sim. E a gente vai dar aí bastante espaço, né, para que juntos possamos nos fortalecer, porque as realidades desafiadoras e as nossas complexidades são as mesmas. Sim, né? sim. Mas foi, olha, um prazer, muito gratificante, muito bacana conhecer um pouco mais desse trabalho tão reconhecido que vocês já têm. Né? O Lar Sírio, claro, estamos lá. A Liga e o nosso lar, muito bacana. Foi um prazer. Obrigado, Rafael, pela tua disponibilidade, por tudo que você trouxe para a gente, agregou bastante e deu oportunidade para todos conhecerem um pouco mais do trabalho, assim como o seu, né, Rosa? O nosso lar. Muito obrigado, Elaine, também. E até a próxima. Nossa, eu só tenho a agradecer, foi muito enriquecedor, né, conhecer o trabalho de todos, né, e ver que realmente a nossa realidade é a mesma, né, nós estamos em locais diferentes, atendemos os nossos públicos, mas temos os mesmos, né, os pontinhos ali que a gente precisa, e esses debates ajudam muito para que a gente pense, né? Sim, muito bom, eu também agradeço muito o convite. Agradeço também em nome da Liga Solidária, para mim é um prazer poder estar aqui com vocês, ter aprendido um pouco com vocês, espero que as organizações juntas possam continuar promovendo esse impacto, porque nós realmente acreditamos que juntos, sim, somos muito mais fortes nesse processo. Sim. Muito obrigado. O aprendizado é todo nosso, né, doutor William? Sim. E a gente também deixa aqui o convite para o próximo episódio do Ideias Cast, que logo mais vai estar aí no ar com todos vocês. E nós traremos os nossos parceiros, né? Então, todos esses que mencionamos aqui, que nos apoiam enquanto segundo e primeiro setor, para também falar um pouco do posicionamento deles enquanto parceiros das instituições do terceiro setor. Vai ser muito interessante. Vem com a gente, continue participando, comentando e fazendo as suas intervenções, as suas sugestões. Obrigada, pessoal. Obrigada, gente. Obrigado. Estamos aqui agora, não podemos deixar de falar a oportunidade da visita do Marcos Muniz. Ele é gerente executivo de relações governamentais lá da Liga Solidária. A gente queria ouvir um pouco de você, Marcos, sobre o teu trabalho, sobre essa função, para a gente aprender um pouco com esse teu conhecimento.
Boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês. A Liga Solidária é uma organização centenária que impacta milhares de pessoas na cidade de São Paulo. Meu trabalho hoje é fazer uma interlocução com os órgãos que a gente tem, política pública que a gente executa. Então, as relações governamentais ela tem um papel de trazer o conhecimento que a gente aprimora no dia a dia, a gente executa no dia a dia com os programas, por exemplo, o programa de empregabilidade, e levar esse conhecimento para a melhoria da política pública e o olhar do poder público para essa transformação. Por mais que a gente tenha um pacote fechado e determinado, algumas práticas surgem e são significativas desse dia a dia, e a gente faz uma interlocução com o governo. Você agrega para o governo. Para agregar. Então estabelece um diálogo permanente, né? Não abrindo mão da divergência quando ela é possível, ou ela precisa. Saudável. Mas a gente em parceria, mas colocando um pouco o DNA do que a Liga desenvolve, né? E sempre também atuando em rede. A gente faz uma interlocução com outras organizações centenárias, assim como o Larcírio, para os temas que são vigentes. Então, esse momento a gente está fazendo uma interlocução, uma incidência muito clara em relação à reforma tributária, que vai lá discutir as questões de imposto, como é que é a questão da imunidade tributária. Como é que vai ficar tudo isso, né, agora? Como é que ficam as organizações que têm cepas. Então a gente faz isso em rede também, preserva a questão do logo institucional, né, e ao mesmo tempo com um coletivo técnico e aprimorado com bastante conhecimento, a gente faz uma incidência, estamos fazendo uma incidência forte no Senado, com a relatoria do Eduardo Braga, justamente para que o setor seja ouvido para aquilo que ele executa. A advocacy, né? Quer dizer, exatamente a interlocução da entidade, que bacana, isso é importantíssimo. Exatamente isso. É uma ideia de a gente fazer uma defesa, o advocacy tem um pouco esse cenário, e a comunicação é algo extremamente importante para isso também, né? Então, a gente executa a política pública diariamente, né? Faz uma interlocução com o governo, procura estar nos lugares de decisão de incidência para fazer a intervenção e poder ter a melhoria e a defesa de um setor que é pungente, né? O terceiro setor ele tem 10 mil organizações certificadas no país, tem um número de funcionários, tem um número de atendimento. Então a gente tem feito um trabalho de agregar esses dados, consolidar esses dados e ao mesmo tempo fazer uma incidência muito clara. Mostrar que há peso e relevância, né? Mostrar que há peso e relevância. E que a nossa prática ela pode ser realmente traduzida numa política pública consistente. Exato. Né? E é uma coisa interessante, né? As organizações elas têm uma questão que é: eu estou executando a minha missão e faz um atendimento extremamente relevante. Mas a gente não tinha a prática da divulgação. Então, o advocacy ele tem um conceito amplo, mas para o terceiro setor ele é assim, olha, aquilo que você desenvolve, comunicado de uma forma assertiva, ele pode ser ele é relevante porque ele melhora a prática e te dá a sustentabilidade para continuar desenvolvendo a sua missão. A Liga tem aprendido nos últimos anos a também poder fazer um pouco esse lado. Então acho que o meu papel é um pouco esse. Não, parabéns, porque é um cargo importantíssimo e é uma vanguarda. E é difícil no terceiro setor você ter esse posto, essa função, esse trabalho. E com relação ao programa de apoio à profissionalização, quais têm sido os resultados nessa conversa, né, governamental? Como é que têm sido os avanços nisso? É interessante porque existe no Congresso uma frente parlamentar de empreendedorismo. Ela foi constituída no final de 2024. Ela volta agora para uma nova jornada. E ela também apareceu muito fortemente na reforma tributária porque tem os setores estratégicos estão lá. Setor hoteleiro, setor de serviços. E aí uma conversa no Congresso eu falei, olha, as organizações elas podem atuar em parceria com vocês fazendo o desenvolvimento da empregabilidade dos jovens e dos adultos que farão esse trabalho nos hotéis, enfim, né? Então, a gente tem uma comissão, né, que é permanente, que está vinculada ao Congresso,
para justamente discutir a efetivação tanto da reforma tributária, mas também de como a empregabilidade no país ela vai se dar e como os setores têm que agir conjuntamente para que o setor que precisa da mão de obra tenha acesso. Então, o desafio hoje é estabelecer uma comunicação no Congresso e com esse ponto em específico, para que a comissão ela enxergue o setor como um lugar estratégico para desenvolvimento de tecnologia e mão de obra, para que a inclusão produtiva efetivamente acontecer, né? Acontecer. Mostrar a relevância disso para que seja levado em consideração nos ajustes que estão sendo realizados. Exatamente, porque a gente o empreendedorismo é muito comentado. Tem uma questão, eu vou aportar aqui o capital semente num grupo de mulheres empreendedoras. Mas quem faz o acompanhamento? Como é que faz o trabalho de entender de finanças? O recurso não pode estar misturado com o meu recurso pessoal. Então, eu acho que a gente está no momento de levar essa discussão e ela poder ter esse elemento fundamental para avanço. Muito bom. Obrigado, viu? Obrigado a vocês. Obrigada, Marcos. Eu poderia fazer uma perguntinha? Lógico. Você faz esse trabalho, você tem outras pessoas de outras organizações que estão com você para engordar um pouco, né, essa existem outros, né, de relações governamentais por aí? Eu creio que é uma inovação. Vocês sabem que tem um grupo grande até que atua nos últimos 5 anos foi sendo aprimorado. Tanto muito pela necessidade, né, de poder entender. Na pandemia, a gente fez um trabalho que foi... tudo fechou, mas as questões administrativas de congresso passaram a funcionar online. Sim. A gente fez um trabalho de digitalizar as comissões, Senado, Câmara, para acompanhar remotamente as discussões que estavam sendo colocadas. E você tem organizações como a Liga, a Dolina no Rio, as APAES, que fazem esse trabalho. O que eu faço? Aí eu acho que é um pouco um DNA meu. Eu vou me juntando e trazendo para o jogo essas organizações. Mais atores, né? Então, eu acho que um papel fundamental do advocacy hoje, focado nessa questão do terceiro setor, é agregar outras organizações. Então, hoje a gente tem uma rede de pelo menos... as centenárias estão todas dentro dessa rede. Ela tem a Rede Brasileira do Terceiro Setor, que também congrega algumas organizações. Tem o Fórum Nacional de Filantropia, que agrega todas as confessionais, a educação superior, os projetos sociais também de outras organizações, nos 3 segmentos, saúde, educação e assistência. A gente é um setor extremamente relevante, mas que não tem um ponto de encontro no Congresso como tem o agro, como tem... Então, tem um desafio nosso de poder criar. Mas eu tenho uma coisa que é positiva, que a gente tem muita gente hoje ligada dentro desses fóruns e agregando... E muita gente bem capacitada, né, para ir lá e defender, e argumentar, são teóricos excelentes. E que tem uma execução muito bem feita na ponta. O que dá legitimidade. Então, eu acho que o motor que carrega para a questão do advocacy é o trabalho do dia a dia. É o resultado do trabalho. E aí eu acho que é assim, eu sou uma pessoa que provoca. Eu vou, logicamente, nos próximos encontros desses fóruns, o Larcílio vai ser extremamente convidado para a gente poder somar. Já nos sentimos convidados o aceite Tem um lema que eu vou sentando e vou puxando uma cadeirinha para os amigos. A nossa legitimidade é essa, é aquilo que a gente entrega. Né? Exatamente, entregando aquilo que você entrega. É o resultado. O debate é esse, claro que com a delicadeza que o assunto merece, mas de fato é isso, né? É isso. Que legal. Que bom. Parabéns. Prazer. Prazer. Parabéns, Marcos.